Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: entender como ocorre a chuva ácida, identificar as principais substâncias que causam a chuva ácida e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E as perguntas da aula: será que há substâncias químicas envolvidas na chuva ácida? Toda chuva é ácida? Então, você sabe como surgiu a chuva ácida? Vamos ver aqui, ó. A chuva ácida é um dos problemas ambientais mais graves enfrentados em diversas regiões do planeta. O fenômeno chuva ácida ele foi descoberto pelo climatologista inglês Robert Angus Schmidt, por volta de 1872, em Manchester, no Reino Unido, quando descreveu a precipitação com elevado nível de acidez durante o período da Revolução Industrial. A chuva ácida é um fenômeno atmosférico, que ocorre principalmente em regiões altamente industrializadas. Corresponde à precipitação com elevada acidez, ou seja, a chuva apresenta uma grande concentração de ácidos, derivados de óxidos de enxofre e de nitrogênio. O fenômeno da chuva ácida causa graves danos ambientais e à saúde dos seres vivos. Quando ocorre a queima de combustíveis utilizados em automóveis ou nas indústrias, há uma liberação de gases na atmosfera, como por exemplo o trióxido de enxofre, que é o SO3, e o dióxido de nitrogênio, que é o NO2. Quando essas substâncias entram em contato com o vapor da água que está lá na atmosfera, formam-se os ácidos, ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido nítrico, que é o HNO3, que são depositados na superfície terrestre, juntamente com a precipitação da chuva, ou seja, a chuva ácida, que é a chuva, processo natural que acontece, da condensação do vapor da água lá nas nuvens, só que nesse vapor, nessas nuvens também existem os óxidos, que juntos ali vão formar os ácidos e aí a chuva acaba tendo um pH alterado. A identificação da acidez é medida pelo valor do pH, que é o potencial hidrogeniônico, que para a chuva comum é 7, ou seja, um pH neutro, e para a chuva ácida é próximo a 5,6 ou até menor, dependendo da região e do tipo de poluição que está envolvida na formação da chuva. Aqui a gente tem um exemplo, que vai mostrar um desenho de como ocorre a chuva ácida na natureza. Então, uma região muito industrializada, ela vai ter aí a queima de combustíveis fósseis, os processos industriais, as chaminés das indústrias, que vão estar liberando o NO2 e o SO3 para a atmosfera. Esses gases vão estar junto ali com as nuvens do vapor da água e no momento da chuva, como esses gases eles têm fácil solubilidade na água, a água é conhecida como solvente universal, dissolve muitas substâncias, esses óxidos em contato com a água vão fazer surgir os ácidos, o HNO3 e o H2SO4. E aí essa chuva então vai estar contendo esses ácidos e vai ter aí o seu pH diferenciado, e o fato de ter a chuva ácida vai acabar complicando os processos do ecossistema, todos os seres vivos que estiverem em contato com essa chuva. A questão é que numa situação como essa, não é uma única chuva do ano que vai ser chuva ácida. Se as fábricas continuam poluindo, continuam com as chaminés não regularizadas, a queima de combustíveis fósseis continua, toda vez que vai chover, vai ter concentração de ácidos na água da chuva. E essa continuidade, ano após ano, essa chuva ácida vai cada vez mais prejudicando o meio ambiente. A imagem ali representa o esquema da chuva ácida na natureza. A gente observa que os óxidos de enxofre e do nitrogênio são incorporados aos vapores de água e vão se acumulando lá nas nuvens. Quando ocorre a chuva, os ácidos são depositados no meio ambiente junto aí com a água da chuva. E aí o que são os ácidos, para a gente relembrar um pouquinho? Os ácidos, segundo o Arrhenius, são as substâncias que liberam íons de hidrogênio na presença da água. E aí a gente classifica esses ácidos, quanto à presença de oxigênio e hidrácidos, que são aqueles que não têm oxigênio na sua fórmula, como por exemplo o HCl, e os oxiácidos, que são aqueles que têm oxigênio na molécula, como por exemplo o HBRO. Aí a gente tem, em relação à força, os hidrácidos, temos os ácidos fortes, o HCl, o HBr e o HI, os ácidos moderados, como o HF, e fracos todos os outros. E os oxiácidos têm a ver aí com
a regrinha de Pauli, né, que um número de hidrogênios menos o número de oxigênios. Então, a quantidade de hidrogênios que aparece menos a quantidade de oxigênios. E aí, muito forte é quando a nossa continha aqui, o resultado for 3, forte quando for 2, moderado quando for 1 e fraco quando o resultado for 0. E quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, né, ou seja, quantos hidrogênios estão disponíveis para sofrer ionização em solução aquosa, a gente tem os monoácidos, diácidos, triácidos e tetraácidos. Então, 1 hidrogênio, 2, 3 e 4, respectivamente. E aí os nossos hidrogênios ionizáveis, né, os íons hidrogênios, que é o H+, que faz parte da caracterização dos ácidos peloarrênios, né, tem a presença desse H+, quando dissociados, e a fórmula geral para os nossos oxiácidos é assim, né, vai ter o H sempre na frente, a quantidade que ele aparece, né, o seu índice, o outro elemento químico e o oxigênio e o índice para o oxigênio, né, então o X é o número de hidrogênios e o Y é o número de oxigênios que aparece na fórmula quando você tem um oxiácido. Quais são os impactos ambientais da chuva ácida? Então, a chuva ácida é o fenômeno atmosférico que acontece o acúmulo dos gases provenientes de diversas fontes, que podem ser também fontes naturais, como a gente vai ver mais para frente. E os principais impactos ambientais são assim, ó. A chuva ácida que precipita no solo e nas águas, altera as características químicas, né, e ocorre um desequilíbrio dos ecossistemas. Os seres vivos mais simples, aqueles que são mais sensíveis a essas variações, uma mudança no pH, né, na acidez da água, pode vir até a dizimar uma determinada espécie num local onde essa chuva esteja aí muito ácida, né, com um pH muito pequeno. Em florestas ocorre a morte das folhas, o enfraquecimento das raízes, limita a absorção dos nutrientes e o empobrecimento do solo. Então você está regando a sua floresta com uma chuva ácida e aí vai prejudicar todos os processos envolvidos aí com a fotossíntese e a manutenção dessas árvores. Em construção, é responsável pela aceleração da corrosão de metais, concretos e tintas. Nas grandes cidades a gente pode observar aí estátuas, né, construções que estão sendo corroídas aí pela chuva ácida. Outra consequência é a destruição dos monumentos, né, e os prédios mais antigos, né, construídos com calcário e mármore, que tem bastante reação aí com concentrações ácidas, e aí eles vão acabar se desfazendo, né, tanto que os produtos que são usados para limpar mármores e calcários são à base de ácido, né? Quando você tem um produto como esse de limpeza, chega a ferver a superfície, né? A chuva ácida não chega a fazer essa efervescência na superfície, mas o fato de ano após ano estar chovendo a chuva ácida sobre os monumentos e prédios, eles vão sendo corroídos, né? Perdendo seus detalhes, aí as estátuas, por exemplo. E nas águas ocorre a redução considerável da biodiversidade, pois causa a morte de diversas espécies. Algumas espécies suportam grande variedade de acidez, porém o alimento dessas espécies às vezes não resiste. E aí é uma reação em cadeia, né? Se os mais simples não resistem à mudança de pH, os organismos maiores que dependem daqueles para alimentação acabam sofrendo também uma consequência terceira aí do processo da chuva ácida. Vamos fazer a atividade 1? Olha só. Sabe-se hoje que a chuva ácida prejudica tanto os ecossistemas terrestres quanto os aquáticos. Seus efeitos acarretam problemas de desenvolvimento e sobrevivência de muitos animais. Maior controle sobre as indústrias e utilização de equipamentos antipoluição representam medidas que podem conduzir, né, à diminuição da ocorrência desse fenômeno. Descreva de forma sucinta como ocorre esse tipo de precipitação. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade 1? Olha só, o exercício quer saber como que acontece a chuva ácida. Então, uma explicação sucinta pode ser o seguinte, ó. A chuva ácida é provocada pela grande emissão de gases poluentes na atmosfera, principalmente o óxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre e o dióxido de carbono, liberados na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis, especialmente carvão mineral. Esses gases reagem com a água da chuva. O resultado é a formação do ácido nítrico e do ácido sulfúrico, que depositados se precipitam na forma de chuva, neve, neblina, e os processos aí são chamados de chuva ácida. Vamos fazer a atividade 2? A emissão de óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e dióxido de carbono na atmosfera reage com as nuvens que se precipitam com um pH potencial hidrogeniônico baixo, caracterizando a chuva ácida. Esse fenômeno tem consequências desastrosas para o meio ambiente. Cite as principais consequências. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade 2? Olha só, o exercício fala um pouquinho ali sobre a chuva ácida e a pergunta principal é para citar as principais consequências da chuva ácida para o meio ambiente. Então vamos lá. A chuva ácida apresentam diversas consequências negativas. Entre elas estão a corrosão de monumentos históricos e estátuas, danifica construções, como por exemplo edifícios, destruição de florestas, causa erosão de blocos rochosos, contaminação da água potável, desequilíbrio nos ecossistemas aquáticos, afeta as plantações e prejudica a saúde humana. E agora a atividade 3, olha só. A água da chuva é normalmente ácida, porém a presença de poluentes no ar atmosférico, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, trióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, torna a água da chuva mais ácida ainda.
Apresente possíveis soluções para minimizar a acidez das chuvas. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade 3? Olha só, a atividade fala aqui sobre a chuva ácida e a pergunta é para que você apresente soluções para minimizar a acidez da chuva. Então, entre as opções, a gente tem as seguintes. Entre as possíveis atitudes a serem tomadas com o intuito de reduzir a ocorrência de chuva ácida estão: utilizar energias limpas, como eólica, solar e a energia das marés. Então, a não utilização de combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo, gasolina, tudo isso aí produz mais chuva ácida. Então, utilizar energias limpas é uma maneira aí de reduzir um pouco os processos da chuva ácida. Reduzir o uso de combustíveis de origem fóssil. Fiscalização intensa nas indústrias, ou seja, observar se as indústrias estão seguindo os protocolos, filtros nas chaminés, se eles estão melhorando os processos de produção, que não só ajudam, o processo do meio ambiente, diminuindo a poluição, diminuindo a chuva ácida, mas um controle melhor na fábrica vai melhorar toda a cadeia produtiva dessa fábrica, economizando energia onde pode, melhorando os processos, todo mundo sai ganhando. Utilização de transportes coletivos, Toda vez que você tem um carro na rua, você tem uma fonte poluidora. Afinal de contas, os nossos carros, na sua grande maioria, utilizam combustíveis fósseis. E filtrar as chaminés das fábricas. Então, entra lá nos processos aí de melhorar a fabricação dos materiais e aí a gente ter fábricas que poluem menos. E como curiosidade da química, eu trouxe a seguinte reportagem, Vacas são treinadas para fazerem xixi no tapetinho em estudo de redução de gases poluentes. Para ler a reportagem inteira, você pode acessar o QR Code aqui, mas eu trouxe alguns parágrafos para que a gente possa ler juntos. Olha só.
Assim como os cães, as vacas também podem ser ensinadas a usar o tapetinho. E na Alemanha, um experimento desse tem sido feito para tentar reduzir a emissão de gases poluentes. Por conter nitrogênio, a urina, quando misturada às fezes, transforma-se em amônia, que causa diversos problemas ambientais, como a chuva ácida, diz o cientista. A partir desse experimento, os cientistas calcularam que a captura de 80% da urina do gado nas latrinas pode levar a uma redução de 56% nas emissões de amônia. Uma única vaca pode produzir cerca de 30 litros de urina por dia, disse o cientista responsável pela pesquisa, à agência de notícias Associated Press. Em 2019, o óxido nitroso compreendia 7% de todos os gases de efeito estufa nos Estados Unidos, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental. Então, além das fábricas e os carros serem grandes vilões aí para a chuva ácida, né, a pecuária também é um processo, afinal de contas a gente vê aqui, né, o como elas contribuem também para os poluentes da atmosfera. O que aprendemos nessa aula? Entendemos como ocorre a chuva ácida, identificamos as principais substâncias que compõem a chuva ácida e praticamos o conhecimento com questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!